mundo a dar. Medo. Amém? Eu quero que você leia comigo agora esse versículo. Vamos lá? Deixo a paz a vocês. A minha paz não dou. Amém. Você crê nesse texto da palavra de Deus? Existe uma paz. Existe uma paz que vem do Senhor para nós. E não é a mesma paz que encontram ou que tentam encontrar no mundo. Porque tem muitas pessoas e muitas vezes até nós mesmos já procuramos paz. Já procuramos paz. Só que o mundo traz uma paz em meio às circunstâncias. Então, se está tudo bem, nós estamos em paz. Se está tudo mal, nós não estamos em paz. Se tudo funciona bem, se no trabalho nós estamos ganhando dinheiro, tão bonito, sem rugas, com roupa nova, é uma paz. Mas daí, se o negócio está apertado esse mês, se não tem roupa nova para vestir, se está dando tudo errado no trabalho, aflição. É assim que acontece no mundo. E não importa o que digam, esse culto está sendo transmitido, mas o Senhor é a minha proteção. Não importa o que digam espíritas, não importa o que digam budistas, não importa o que digam coaches, não existe paz a não ser em Jesus. As pessoas tentam buscar uma paz, elas tentam encontrar, e as pessoas falam, não, você tem que encontrar, você vai encontrar paz em si mesmo. Você vai encontrar paz quando você meditar. Você vai encontrar paz do espírito quando você abrir mão das coisas e viver uma vida de pobreza. Alguém já ouviu alguma coisa parecida? As pessoas falam de várias maneiras de encontrar paz. Inclusive é um das frases que a gente escuta dos concursos de Miss. Alguém já ouviu assim? Eu desejo a paz mundial. Quem já ouviu? Nem todo mundo ouviu, né? Só eu que vejo Miss. Eu desejo a paz mundial. Infelizmente, essas pessoas não vão encontrar a paz mundial enquanto o evangelho da graça de Jesus Cristo não chegar até elas. Só existe um lugar onde nós encontramos uma paz, e esse lugar é em Jesus. Só existe um lugar, e esse lugar de paz é uma paz diferente da paz do mundo. É uma paz diferente daquela que quando está tudo bem, nós estamos bem. Quando está tudo mal, nós estamos mal. A paz que vem de Jesus faz com que você permaneça bem, independente se as coisas estão bem ou se as coisas estão mal. A paz que nós encontramos em Jesus faz com que você continue a mesma pessoa bondosa e amorosa quando está tudo bem ou quando tem vários problemas acontecendo. Porque isso é muito frequente, acontece muito mesmo no meio cristão. Quando está tudo bem, nós somos aí, Jesus em pessoa, assim, né? Um amor, uma queridez, uma alegria. E quando está tudo mal, um azedume. Nossa, não dá para nem chegar perto da pessoa, que é um azedume que ninguém suporta. O que falta? Paz. O que falta? A paz de Jesus, que faz com que você seja constante, que você não seja levado para lá e para cá pelas coisas que acontecem, pelas circunstâncias da sua vida. Você permanece quem você é em Deus. Você permanece firme na sua fé. E essa paz nós encontramos onde? Diga, em Jesus. Amém. Quero ler mais um texto com você. Mateus 6, volta um pouquinho. Jesus está explicando, e eu gosto muito, na verdade, de falar a respeito de realidades do novo nascimento. É um tema que eu gosto muito, porque é um lugar onde nós estamos. Você é nascido de novo? Você está numa nova realidade, nós ouvimos muito isso aqui. Nós, quando recebemos a salvação de Jesus Cristo, nós saímos de uma realidade do mundo de trevas e passamos a ser seres vivos em um reino celestial, no reino da luz, no reino do Filho de Deus.
Por isso, dentro de nós, o nosso espírito foi vivificado em Jesus no momento que você aceitou Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus, essa é a noite da sua vida. Essa é a noite de você mudar a sua história, de você encontrar essa paz verdadeira. Porque no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, algo acontece. Nós mudamos para uma outra realidade espiritual. E agora nós precisamos aprender a viver nessa realidade espiritual. Uma vez eu falei aqui sobre isso, não sei se vocês lembram, quando a gente vai para outro país, é natural o quê? Que a gente vá aprender como é que se vive nesse país. Como é que se fala esse idioma? Como é que eu vou morar nos Estados Unidos? Como é que eu falo inglês para eu conseguir me comunicar? Como é que eu vou comer aqui? O que as pessoas comem? O que as pessoas fazem? Ou como é que elas se divertem? Como é que é isso aqui? Da mesma forma quando nós passamos a uma realidade espiritual. A nossa vida, ela muda, mas as circunstâncias, a gente está no mundo, o mundo permanece o mesmo. Mas as coisas, a maneira como nós recebemos as respostas, as coisas de Deus, como nós recebemos as coisas, algo muda. E é porque nós passamos a uma realidade espiritual. Vou deixar mais claro, está meio confuso, eu sei. Quando nós estamos em Jesus, nós não precisamos mais buscar a paz do mundo. Nós não precisamos mais buscar as respostas de pessoas dessa terra. Nós não precisamos mais buscar alegria aqui nessas coisas. Nós não precisamos mais confiar na provisão e nas riquezas dessa terra. Porque nós temos uma fonte segura. Nós temos um Senhor que provê o que nós precisamos. E nessa nova realidade, nós buscamos essas coisas no Senhor. E é assim que nós precisamos mudar e aprender a viver nessa nova realidade espiritual. E agora, hoje, eu estou falando aqui a respeito de paz. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de paz. Jesus, no Mateus capítulo 6, ele está dando várias instruções para os seus discípulos. E uma das instruções que ele dá, a partir do versículo 25, é uma instrução muito importante. Prestemos muita atenção, porque isso ainda nós caímos muito nessa armadilha, e não podemos mais fazer isso. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus está falando assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Instrução de Jesus. Mas nós precisamos ter cuidado, porque nós ainda caímos na armadilha da preocupação. E nós andamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, preocupados com aquela situação na justiça, preocupados se vai dar certo lá na minha casa, no meu casamento, preocupados porque eu tenho uma decisão para tomar, preocupados porque alguém falou alguma coisa de mim, e porque, isso mesmo que você não seja assim desesperado, chorando assim,
você começa a colocar dentro de você essa preocupação, e dentro de você essa preocupação, e mais, e você começa a ficar cansado, você começa a ficar abatido. Vocês sabiam? 2 informações interessantes. A maioria das doenças hoje que existem no nosso corpo são causadas por causa de preocupações, por causa de ansiedade, por causa de uma doença que está acontecendo muito hoje em dia, que se chama depressão, por causa do estresse intenso. Isso sempre, gente, é o acúmulo da preocupação, o acúmulo de algo que Jesus falou. Gente, tomem cuidado, não deixem isso entrar no coração de vocês. Segunda informação interessante, Jéssica Cultura. Vocês sabiam que a maioria das coisas que vocês se preocupem nem chega a acontecer? Já prestaram atenção nisso? Como a gente se preocupa, né, pastora? Como a gente se preocupa com aquela pessoa, com aquela aula, com aquela situação, com aquela coisa no trabalho, e você está preocupado, tão preocupado, e será que vai dar certo, e não consegue dormir direito, e de repente já está roendo as unhas, de repente já está brigando com o marido em casa, e quando chega no dia deu tudo certo, nem aconteceu o problema que você estava preocupado. Já percebeu? Só que chegou no dia, não deu problema, não aconteceu nada, mas o seu corpo está cansado, o seu coração está cheio, você já está estressado por causa disso, e o seu coração vai se enchendo dessa preocupação, se enchendo disso, o seu corpo vai sentindo a preocupação. Quem sabe você está aqui nessa noite e você não está conseguindo dormir bem. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está sentindo dor nas suas costas. Quem sabe você está sentindo uma dor no pescoço, assim, e você sente durante a semana. Quem sabe você sente uma dor na região dos olhos e uma dor de cabeça todo final de tarde. Quem sabe essas coisas estejam acontecendo? Eu não sei, mas o Senhor está aqui, Ele conhece a sua necessidade. E talvez você esteja hoje sentindo esses sintomas e ainda outros. Talvez você esteja sentindo uma tristeza e você não sabe de onde ela vem. Ou quem sabe você já identificou que está começando uma depressão na sua vida e você precisa hoje se livrar dela. Hoje, escuta, hoje, porque o Senhor tem milagre para a tua vida e Ele não quer que você ande nesse lugar. Esse lugar é de morte, é de tristeza. Não é isso que o Senhor tem para você. E Jesus falou assim: não andem preocupados, porque, gente, é culpa nossa. A preocupação enche tanto o nosso coração, escuta isso. A preocupação enche tanto o nosso coração que a gente não consegue escutar a Deus. A preocupação enche tanto a nossa mente que a gente não consegue ouvir a direção do Senhor. Por isso que a primeira coisa que Jesus fala: não andem preocupados por nada. Por que vocês estão preocupados? Por que você está preocupado se vai ter dinheiro até o final do mês? Por que você está preocupado se o teu filho vai se dar bem na escola? Por que você está preocupado se o teu marido está fazendo as coisas certas? Por que você anda preocupado com essas coisas? O Senhor conhece as suas necessidades. E Ele falou assim: olhem os passarinhos, vocês veem ele quebrando a cabeça, morrendo de gastrite? Não, passarinho não tem gastrite. Eu acho que não. Temos algum veterinário no nosso meio? Não, porque o Senhor alimenta. Você acha que o Senhor não vai cuidar da sua necessidade básica, meu irmão? E Ele fala assim: por que vocês estão preocupados com a roupa de vocês? Olhem as flores no campo. Nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como elas. E vocês acham que vocês são menos importantes que as plantas que o Senhor cuida? Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dessa situação que você precisa. E Jesus tem um momento que Ele fala assim: peguem todos esses pesos, todas essas cargas e lancem sobre mim. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Tem um versículo que fala isso. E Jesus fala: lancem sobre mim o jugo de vocês e peguem o meu, que é suave, que é leve. Aprendam de mim, que eu sou manso de espírito. Jesus nos orienta a tirar todos os pesos e preocupações do nosso coração. Para quê? Para vir outra preocupação? Não, porque Ele quer te dar a orientação que você precisa para você vencer nessa vida. Quando nós passamos a uma nova realidade espiritual, muda a forma de conduzir a nossa vida. Lá no mundo, longe do Senhor, quando nós andávamos aflitos nos nossos
próprios desejos e paixões da carne. Nós mesmos dirigimos nossa vida. Não é assim? A gente toma uma decisão. Eu acho que é justo. Eu acho que tal pessoa me prejudicou. Então eu vou fazer isso. E eu vou me vingar. E eu vou resolver. Eu não volto com desaforo para casa. E eu vou agir dessa forma. Porque ninguém fala assim desse jeito comigo. E a condução da nossa própria vida por nós mesmos. Mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos o controle da nossa vida a Ele. Então, nós precisamos sair desse controle. E a partir de agora, Ele começa a conduzir a nossa vida. E eu sei que você já sabe disso, mas existe algo que o Senhor quer fortalecer no seu coração nessa noite. Vamos abrir no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9. Aleluia! E eu quero que você medite, que o Espírito Santo fale aí no seu coração. Eu sei que essa palavra tem poder, e eu sei que vai ter milagre aqui nessa noite. Preste atenção na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É essa condução que o Senhor quer aplicar na sua vida, meu irmão. Nós sim, vamos fazer planos, e você faz planos, e você quer crescer, e você quer ter filhos, e você quer se casar, e você quer construir uma casa, e você quer comprar um carro, e tantos são os planos, e sim, o Senhor ouve os nossos planos. Nós passamos aqui por primícias, colocamos diante do Senhor os nossos planos, mas existe uma maneira agora, que nós estamos em uma nova realidade espiritual. O Senhor conduz a nossa vida. E o Senhor conduz a nossa vida com o objetivo de te levar nesses lugares que você sonha. Mas nem sempre a condução do Senhor é da forma que nós queremos. Quarta-feira, a pastora Lenita começou um ensino poderoso da parte do Senhor. E ela ministrou aqui sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que maravilhoso isso! E que maravilhoso entender o poder e a dimensão disso na nossa vida. E ela falou assim, eu achei muito demais. Ela falou assim, as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente já sabe que vão contribuir para o nosso bem. Não, as coisas boas, tá susse, tá moleza de ver. Não, dinheiro na conta, vai contribuir para o meu bem. Tô bonita, vai contribuir para o meu bem. Tirei uma nota boa na escola, contribuindo para o meu bem. Meu pai não vai brigar comigo. A gente já sabe que as coisas boas contribuem para o nosso bem. Mas você já parou para pensar que quando você está no Senhor, até as coisas ruins contribuem para o seu bem? Até as dificuldades que se apresentam no seu dia a dia contribuem para o seu bem. Presta atenção nisso. Talvez você nunca pensou e você já anda com o Senhor. Presta atenção nisso. Todas as fases da sua vida contribuindo para o seu bem. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, com a Louise, e nós estávamos falando disso, e eu falei, sabe, que eu começo a pensar sobre várias fases que eu passei na minha vida. Alguns aqui me conhecem há muitos anos, outros conhecem há pouco tempo, mas durante a vida, eu sei que vocês também passamos por várias fases que começam e terminam. E eu me lembrava, nossa, eu lembro daquele tempo que eu trabalhava naquele lugar, meu Deus, como eu passei perrengue. Meu Deus do céu, eu tinha que pegar a BR, pegar a estrada todo dia, voltar, e cansaço, e aquela coisa e tal. Falei, nossa, glória a Deus, ainda bem que essa fase passou. Depois eu saí dessa fase e fui para outra fase, que eu fui para outro país, passei outro monte de perrengue. Falei, meu Deus, ainda bem que essa fase terminou também. Mas pensando hoje, eu não sou a mesma pessoa que eu era 5 anos atrás, por causa disso. Não por causa simplesmente dos problemas, mas porque os problemas contribuíram para o meu bem. Até mesmo as situações difíceis, até mesmo pessoas que se levantam, até mesmo dificuldades financeiras, até mesmo circunstâncias contrárias. O Senhor é tão poderoso que Ele faz aquilo contribuir para o seu bem. Você é transformado. Nós não somos as mesmas pessoas. Você consegue identificar isso na sua vida? Você está no Senhor.
você não é a mesma pessoa que você era lá atrás, porque o Senhor está cuidando de você, e Ele está contribuindo para o seu bem. Agora, diferente do que as pessoas pregam, do que a religião prega, do que o mundo prega, um lugar de paz não é um lugar que não tem circunstâncias difíceis. Um lugar de paz é um lugar que você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. É que você sabe que o Senhor está cuidando de tudo e principalmente que Ele está te transformando para chegar no lugar onde você deseja. Não tem, gente, como nós crescermos e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Não tem como nós alcançarmos novas coisas no Senhor se nós não abandonarmos o nosso velho eu. E esse amadurecimento, esse crescimento, vem conforme nós nos mantemos firmes no Senhor, sabendo que pode vir circunstância, pode vir vento forte, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir gente falar mal de você, pode vir pessoas querendo prejudicar o seu trabalho, pode vir aí cliente querendo roubar, pode vir gente que não te paga, pode vir, mas você se mantém firme no Senhor, porque Ele vai fazer que aquilo transforme o seu coração, Ele vai fazer com que você não seja mais a mesma pessoa, mas você passe a ser uma pessoa maior no Senhor, mais madura no Senhor, mais capaz diante das circunstâncias. E o Senhor é tão maravilhoso, gente, Ele trabalha para o nosso bem. E esse lugar de paz, nesse lugar de paz, nós conseguimos escutar a direção do Senhor para os nossos momentos difíceis. Isso é muito importante, é ensino do Senhor. Ele me orientou a falar para você nessa noite, porque Ele quer que você tenha não um dia de paz, não um culto de paz, Ele quer que você tenha uma vida de paz. E uma vida de paz é uma vida livre das enfermidades da alma, livre da depressão, livre do cansaço, das dores na cabeça, na nuca, no corpo, nas pernas, aquela dor do cansaço, aquela sensação de eu não consigo mais, aquela sensação de eu não consigo mais ir para frente, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa dificuldade. O Senhor quer te dar força e direção para crescer, para continuar crescendo, para continuar vivendo em vitória e principalmente com paz, alegria no Senhor. Olha só essa história que interessante. Vamos lá, 2 Reis. Fantástico. 2 Reis. Você já conhece essa história? Capítulo 6. E para mim é uma história incrível de um homem de Deus que encontrou o lugar de paz no Senhor. Se livrou das preocupações, porque ele sabia quem ele era e ele conhecia o Deus que ele servia. Te pergunto, você sabe quem você é em Deus? Você sabe, eu sei. Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. Ele te resgatou, Ele te transformou. Você não é mais a mesma pessoa. Você sabe que Ele te ama. Você sabe, agora eu te pergunto, você sabe quem é o seu Deus? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que abriu o mar. O Deus que parou o sol. O Deus que fez impossível acontecer. O Deus que curou leprosos. O Deus que deu vista aos cegos. O Deus que tirou Jesus da morte e ressuscitou Ele em vida. O Deus que faz milagres é o seu Deus. Tchanã, você é um servo do Deus Todo-Poderoso. Você acha mesmo que Ele não está interessado em te ajudar em cada uma das suas situações? Se Ele deu o seu único filho por amor a você, Ele não daria juntamente tudo o que você precisa para vencer até chegar no momento em que você vai encontrar com Ele na glória? Ele vai te dar. Agora, 2 Reis, capítulo 6, eu não vou ler tudo, a partir do versículo 8, se você quiser depois você lê em casa, mas ele está falando aqui de um momento em que existiu uma guerra entre Síria e Israel. E a Bíblia conta nessa história, que o rei da Síria, ele se armava e tentava planejar um lugar que eles ficariam acampados para atacar o povo de Israel, que era o povo de Deus. Mas em Israel existia um homem de Deus, um profeta do Senhor. E Deus falava com ele. Por que Deus falava com ele? Porque o coração dele estava limpo para ouvir o que o Senhor queria falar com ele. Deus falava com ele a respeito do que estava acontecendo. Falava: Eliseu,
tal, isso, o rei da Síria está ali, avisa o rei de Israel para proteger o povo do Senhor. E ele ia lá e avisava o rei, cuidado, o rei da Síria está lá, não passa por lá, porque senão vocês vão aí enfrentar o exército da Síria. E o rei de Israel sabia e temia o Senhor e fazia isso. E não passava por esses lugares. Até o momento que o rei da Síria falou para o pessoal dele lá, falou assim, quero que vocês me contem quem que é o traidor aqui que está no nosso meio. Quem que está aqui, mas está levando informação lá para o pessoal lá de Israel. E uma das pessoas dele falou, olha, rei, não somos nenhum de nós, não é ninguém daqui. Existe um homem lá em Israel, que ele recebe a revelação da parte de Deus e ele está contando tudo para o rei de Israel. E o rei da Síria fala assim, onde é que está esse homem? Descobre onde que está esse homem, que eu quero ir lá agora resolver isso. Descobriram onde que estava o profeta. E o rei da Síria mandou lá um exército. Para quê? Para bater papo com ele? Vocês acham que era? Ô, Eliseu, vamos fazer uma negociação aqui. Eu te pago mais para você não falar nada. Vocês acham que era para isso? Não, era para matar ele, coitado. E daí chegou o exército da Síria lá em volta lá da casa onde estava o profeta Eliseu. A Bíblia conta que o servo do profeta levantou bem cedo, rapaz trabalhador, levantou bem cedinho para trabalhar. Saiu da casa, a hora que ele saiu da casa, o que ele viu? Um exército. Gente, ele não viu um homem e o seu cavalo. Era um exército. E eu imagino a reação daquele menino. Como você lidaria se você saísse do portão da sua casa e de repente tivesse o exército do Brasil aí na frente da sua casa? Se a gente não fizesse xixi nas calças, pelo menos a gente ia chorar. Do susto. Deus do céu, o que está acontecendo? E a Bíblia fala que o menino saiu e viu e se deparou com o exército da Síria. E ele voltou. E ele voltou e falou, profeta, nós vamos morrer. Tem um exército aí fora. Desesperado, eu fico imaginando o desespero desse menino quando viu aquilo que estava se levantando contra ele. Repito, não era um homem e o seu cavalo. Não era um senhor a pé querendo uma negociação. Era um exército que veio para afrontar duas pessoas. Eles iam morrer. Pela ordem natural das coisas, eles iam morrer. E o menino desesperado. Agora, o profeta Eliseu, um homem de Deus, que sabia quem ele era e o Deus que ele servia. Eu imagino ele assim, sentado na mesa, tomando seu chá da manhã, fazendo seu devocional. E o menino entra desesperado, falando, profeta, nós vamos morrer, tem um exército. E ele continua, seu devocional, seu cafezinho, seu chazinho. Ele fala assim, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Porque o exército que está com a gente é maior do que o exército que está aí fora. E daí ele fala, e ele ora ao Senhor e fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E naquele momento o Senhor abre os olhos daquele menino. E ele começa a olhar em volta e atrás deles existe um exército muito grande da parte do Senhor. Um exército com grandes cavaleiros, cavalos de fogo. Você consegue imaginar? O exército do Senhor te defendendo. O exército do Senhor trabalhando em seu favor. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores para trabalhar, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Existem anjos do Senhor cooperando para o seu bem, trazendo as coisas de Deus para a sua vida. Existe. A diferença está nas pessoas que percebem isso, estão atentas à direção do Senhor, e as pessoas que estão com o coração tão carregado de preocupações que não conseguem ouvir a direção do Senhor. E estão aí desesperadas, aflitas, já com doenças de tanta preocupação, de tanto estresse, desnecessariamente. Porque o Senhor tem a provisão. Porque o Senhor está cuidando de tudo que nós precisamos. E aqui nessa história, então, o profeta fala e ora para que eles tenham a vista aberta. E daí eu imagino o profeta levanta, dá uma espreguiçada, sai bem de boa e ouve a direção do Senhor. E aquele profeta ora, Senhor, fere eles agora de cegueira. Na hora, a resposta do Senhor, um exército inteiro vira cego. Na hora, o Senhor responde, conforme a direção que Ele está nos dando. O Senhor tem resposta para você.
o Senhor tem resposta para a sua necessidade. O Senhor tem milagre para você. Ele quer fazer milagre na sua vida. Livre o seu coração dos pesos e das preocupações e escute o que o Senhor vai falar para você fazer. Às vezes é uma loucura. Talvez ele por si mesmo, ele tinha falado assim, não, o exército aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mandar alguém para o rei de Israel para mandar o exército vir aqui me defender. Não, eu vou gritar e sair correndo. Não, eu vou chorar e falar, Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Não. Ele orou, ele falou, Senhor, agora fere eles com cegueira. E todos ficaram cegos. Olha só o que acontece quando a gente ouve a direção de Deus. A Bíblia conta que ele falou para o pessoal, falou assim, eu vou levar vocês para o homem que vocês precisam, vem aqui e me sigam a minha voz. E aquele exército cego foi indo atrás dele. A Bíblia fala que ele levou esse exército até o meio lá da comunidade de Israel. E daqui naquele momento os olhos deles foram abertos e eles estavam diante do rei de Israel e o exército de Israel. E o rei pergunta para o profeta assim, o que eu vou fazer? Você trouxe um exército aqui, o que eu vou fazer? Eu mato eles? E o profeta falou assim, não é para matar eles, dá comida para eles e deixa eles irem embora. Maravilhoso, Jesus. Dá comida para eles e deixa eles irem embora. É uma atitude normal que se esperava de povos em guerra? Não, né? 2 povos em guerra. É uma atitude normal você estar com o teu inimigo ali, você servir uma nega maluca para ele e falar para ele que ele pode ir para casa? Não é uma situação normal. Mas eles estavam ouvindo a direção do Senhor. Olha o que a direção do Senhor fez. Vamos ler. Isso eu quero ler para vocês acreditarem em mim. Versículo 22. Ele respondeu, não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Próximo. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Aleluia! Pararam de invadir. Ele não fala que eles voltaram para fazer novos planos. Significa que a guerra acabou. A luta acabou. Por causa de uma direção do Senhor que foi ouvida e obedecida. Nós precisamos ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Igreja, o Senhor tem resposta, tem milagre para nós. Eu sei que nessa noite você vai receber aquilo que você está precisando. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é livrar o nosso coração do peso das preocupações, do peso da depressão, do peso do estresse, do peso dos pensamentos que não te deixam dormir e aprender a confiar somente no Senhor Deus. Ele vai te dar a direção. Quando isso acontecer, ela pode ser muito diferente do que você espera. Quando isso acontecer, pode ser diferente. Igual o profeta Naamã, precisava de uma cura. O profeta falou, o comandante Naamã, né? Ele foi até o profeta porque precisava de uma cura. E o profeta falou, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes no rio. Nem saiu para ver o cara. Só mandou um mensageiro falar para ele. E ele ficou todo revoltado, falou, eu esperava, eu achava que ele vinha aqui, que ele invocaria o Deus Altíssimo e colocaria a mão sobre mim. Nem saiu para me receber. E um inteligente lá falou assim, mas se ele te pedisse um negócio difícil, você não ia fazer? Vai e faz, então vai lá mergulhar no Rio Jordão. Ele foi, mergulhou 7 vezes. A Bíblia fala que a pele dele saiu como a pele de um bebê. Quem sabe você está precisando de uma cura e a direção do Senhor vai ser, não sei, se ajoelha, ora ou corre na praia. Sei, eu já ouvi um testemunho, né, pastora? A pastora já ouviu isso também. Pastor Silvio conta que de repente no meio do culto ele falou para um cara, levanta e corre em volta da igreja. Loucura. Ele conta que o cara levantou, correu em volta da igreja, voltou, falou, e agora? Ele falou, estou curado. Às vezes Deus vai te pedindo umas coisas doidas para fazer. Às vezes as pessoas que estão te perseguindo no teu trabalho, Deus vai mandar você dar uma oferta para elas. Às vezes, lá dentro da sua casa, naquela situação, Deus vai falar assim, fica quieta.
Às vezes, lá naquela situação que você está com a sua mulher, com uma dificuldade, Deus vai falar assim, presta atenção nela e seja gentil com ela. Às vezes, lá no seu trabalho, você não está conseguindo crescer e Deus vai te falar, faça isso. Conversa com essa pessoa, honre essa pessoa, pare de roubar da sua empresa. Deus vai te falar, porque Ele quer que você viva a vitória. Pode ser loucura, mas obedeça ao Senhor, porque você vai receber o seu milagre. Você vai receber a sua resposta. Como orientar, como fazer com meus filhos? Temos bebês aqui hoje. O que fazer? Eu sei que pais se preocupam um monte. Minha mãe e meu pai viviam preocupados. E aí, tão bonita, né? Porque o Senhor sabe. Ele vai te falar. Quando que é para corrigir, quando que é simplesmente para você amar o seu filho. Quando é simplesmente para você conversar com ele. Mas também quando o Senhor fala que você precisa corrigir, para que ele não sofra no futuro. Obedeça ao Senhor, porque Ele sabe. Ele sabe. Você é uma nova criatura. Você vive numa realidade espiritual. E nessa realidade, o Senhor quer conduzir a sua vida. Quando nós entendemos que é o Senhor que conduz a nossa vida, meus irmãos, a paz é inigualável. Porque nós sabemos que nós somos responsabilidade dEle. Existe uma decisão séria para você tomar? Quem sabe aqui tenham pessoas que precisam tomar decisões sérias. Pois eu te digo, vá para casa e durma. Porque o Senhor vai te dar a direção. É o Senhor que direciona os passos. Existe um salmo muito famoso e eu já vou finalizar. Todos conhecem. O Senhor é meu pastor e nada... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é verdade ou não é? Então para de se preocupar que vai faltar as coisas na tua casa. E ele fala assim, em verdes pastos me faz repousar. Para de se preocupar que o Senhor está cuidando de você. Ele me conduz a águas tranquilas. É você que vai sozinho para águas tranquilas? É você que fala assim, vou dar um mergulho? O Senhor te conduz a águas tranquilas. Isso significa que se você, meu irmão, está nele, se o seu coração está nele, naturalmente, ele vai te conduzir até as águas tranquilas. Ele vai te levar até esse lugar de descanso. Eu lembro uma vez que o pastor Silvio me explicou sobre isso e ele falava assim, é natural, a tua vida está nas mãos do Senhor. Sabe quando tem as fazendas e elas direcionam os animaizinhos até um lugar, depois direcionam os animaizinhos até outro lugar? Porque o fazendeiro tem que cuidar deles, tem que dar comida, tem que tudo. O Senhor está conduzindo a nossa vida. Às vezes uma porta se fecha para você, mas é porque o Senhor tem outra porta para abrir. Às vezes uma situação parece muito complicada, mas Ele está te fazendo despertar e crescer para algo maior. Quantas vezes o medo, o susto, as situações da vida fizeram a gente se despertar e começar a estudar, e começar a se dedicar, e começar a mudar, começar a dobrar o joelho no chão, buscar o Senhor, e as coisas mudaram na nossa vida. O Senhor nos conduz a águas tranquilas. Ele conduz a nossa vida. E aí fala, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. É nós que enchemos o cálice? O Senhor faz o cálice transbordar. Você consegue perceber que tudo se trata do cuidado dEle na sua vida? Tudo se trata da condução dEle na sua vida? O Senhor tem coisas grandes para você. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. O Senhor tem um lugar de paz e descanso. Nesse lugar de paz e tranquilidade, é o lugar onde nós receberemos a cura do nosso coração. Eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que se encontram hoje
nesse lugar de muita dificuldade. Dificuldade com o seu coração. Dificuldade que está trazendo resultados para o seu corpo. Feche os seus olhos aí onde você está, e se você é essa pessoa, comece a deixar o Senhor tocar no seu coração. Você anda triste, aflito. Todos os seus dias você anda pensando em como solucionar esses problemas e como resolver o problema aí na sua família, como resolver o problema no seu trabalho. O que eu faço? Como isso vai ser possível? Como essa fase vai passar? E parece que ela nunca passa, e parece que as coisas nunca mudam. Quem sabe você já deixou que isso afetasse o seu corpo, e hoje você lida com uma depressão que está tentando te jogar no fundo do poço. Hoje você lida com dores constantes no seu corpo, e você sabe que essa enxaqueca não é natural. E você sabe que essa dor, esse aperto no peito que você sente, você tem dificuldade de respirar. Isso não é de Deus para você, isso não é normal. Essas dores no pescoço, no corpo, esses sintomas de depressão, a tristeza que parece que te acompanha, a dor que você sente na coluna, a dor que você sente no estômago. Ai meu Deus, como é complicado! Não é o que Deus quer para você, meu irmão. Não é o que o Senhor tem para a sua vida. E nesse momento, o Senhor vai operar em você, trazendo cura para o seu coração. A cura para o seu coração, que vai trazer a cura para o seu corpo também agora. Coloque a mão sobre o lugar da sua enfermidade. Ou se você tem andado triste, coloque a mão no seu coração. Se você sabe que o seu problema é para dormir, você não consegue dormir direito, coloque a mão sobre a sua cabeça. Comece a colocar diante do Senhor todas essas preocupações. Comece agora a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. A ansiedade é uma armadilha que está nos afastando de viver as coisas do Senhor. Lance sobre Ele agora toda essa ansiedade. Lance sobre Ele agora todas as suas preocupações. Fale para Ele agora tudo que te aflige, tudo que te preocupa. Esse é o primeiro passo. E eu vou te dar uns minutos para fazer isso. E depois eu vou orar com você. E o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Você colocou diante dele as suas preocupações? Colocou diante do Senhor a sua ansiedade? Você já entregou para Ele? Você sabe que o Senhor está cuidando disso? Respira fundo aí. Puxa o ar, solta o ar. Você sabe que o Senhor está cuidando aí da sua casa. Ele está cuidando do seu futuro. Ele está cuidando de tudo. Você já colocou a ansiedade? Jogou diante dele? Então agora Ele vai operar na sua vida. Porque a palavra dele não falha. E Ele é Deus verdadeiro. Ele é um Deus que atende cada uma das suas necessidades. E Ele opera com grande poder. Feche os seus olhos. E se você ainda sente a enfermidade, mantenha a mão sobre o lugar da enfermidade. Se há algum mal no seu coração, coloque a mão no seu coração. Se é algo que você tem te acompanhado e você vê que o resultado está vindo nos seus dias, coloque a mão no seu coração, ou coloque a mão na sua cabeça. Se o teu problema é na mente, que você está com muitos pensamentos e você não consegue ouvir a direção do Senhor, coloque a mão na sua cabeça, porque o Senhor vai aliviar isso nos seus pensamentos. Senhor Jesus, opera agora com grande poder. Derrama agora da cura do Senhor sobre a tua igreja. Mal, vai embora agora em nome de Jesus. Toda a dor causada pelas preocupações ou as que não foram causadas pelas preocupações, eu te repreendo agora pelo poderoso nome de Jesus. Enxaqueca, eu te repreendo em nome de Jesus. Dor nas costas, eu te repreendo em nome de Jesus. Dor no estômago, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Espírito de depressão que tem jogado essa pessoa lá no chão, sai agora do corpo dela, sai agora da mente dela, sai agora da casa dela, em nome de Jesus. A tristeza que tem te acompanhado e você não sabe porquê, mas você tem vontade de chorar, sai agora a tristeza, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Você é livre agora da
da dor nos olhos, da dor no peito, a dificuldade para respirar, a dificuldade para dormir. Eu declaro a paz do Senhor sobre a sua noite de sono, que nada te atrapalhe e a promessa do Senhor se cumpre. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz deitar e descansar em segurança. Mal vai embora agora, o mal nos olhos, a dificuldade de respiração, a dor nos braços, nos ossos, nas juntas, as dores musculares, as dores do pescoço, as dores nas costas, saiam agora em nome de Jesus, como prova de que o Senhor é Deus e que essa palavra é verdadeira, que a tristeza não possa mais tocar nos corações, que a preocupação não invada mais as nossas vidas e que nós possamos ver o resultado do agir do Senhor em nossos dias, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e você precisa receber essa palavra para ela fazer efeito dentro de você, amém? Então agora, enquanto eu estou orando com você e por você, você começa a receber, você diz assim: sim, meu Deus, sim, Jesus, eu quero isso na minha vida. Sim, Jesus, eu ando com falta de paz. Sim, Jesus, eu quero a tua paz na minha vida. Vai falando porque você precisa receber isso no seu coração, para você não ir embora com as preocupações que você entrou aqui. Por isso, Senhor, a paz que só Jesus Cristo traz, seja colocada no coração dele, no coração dela. Aquele que neste momento diz: sim, eu preciso. Senhor, Espírito Santo, coloca lá dentro. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode arrancar a preocupação do coração, a perturbação na mente, o incômodo. O Senhor é o único. Chega, Senhor, chega em socorro dessa pessoa. Toca na mente, toca no coração, arranca o mal. Espírito Santo, arranca, porque Ele quer receber a libertação de toda perturbação, de toda preocupação. Arranca o mal da vida dele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Ele está dizendo: eu quero que essa palavra seja verdade na minha vida. Não deixe, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que amanhã ela esteja de volta com a mesma coisa incomodando o coração. Espírito Santo, dá um fim nisso hoje. Ajude essa pessoa a confiar totalmente que Deus é com ela, que o Senhor cuida dela, que não é só um livro escrito, é a palavra do Senhor. Por isso, toca neles, toca no coração, toca na mente, arranca o mal, Espírito Santo. Limpa, tira o peso, tira a perturbação, toca neles, começa a arrancar todo o mal do corpo, seja arrancado pelo poder do nome de Jesus, os males da alma. Deus, essa pessoa vive presa em mágoas, ressentimentos. O Espírito Santo, ajuda ela a largar tudo isso hoje. Está atrasando a vida dela, a vida dele. Espírito Santo, ajuda ele, ajuda ela. Deus, tanta gente sonhando, querendo alcançar as coisas, desesperado. Põe a tua calma, o teu sossego, o teu plano no coração dele e no coração dela, Senhor. Seja sobre esse povo, com a tua graça, o teu poder, a tua bondade. Seja o Senhor com a resposta que eles precisam. Toca na alma, toca nas emoções, toca nos sentimentos. Arranca o mal, Espírito Santo, arranca o mal, arranca o mal. Diga: Espírito Santo, toca na minha vida, arranca todo o mal. Eu quero andar em liberdade.
em alegria diante do Senhor, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Então dá glórias a Deus e pode se sentar.